Olá, caros alunos, sejam bem-vindos à disciplina de medidas elétricas. Eu sou o professor Tiago e estarei ministrando essa disciplina para vocês. Inicialmente, vamos estar falando sobre grandezas elétricas que entram em medidas elétricas, certo? É a base das medidas elétricas. As medidas elétricas são grandezas que só podem ser medidas com utilização de instrumentos de medição específicos, não sendo, portanto, possível a medição dessas grandezas apenas por sentidos humanos. Essa matéria é muito boa para você começar a conhecer a parte de instrumentação. A base de um eletrotécnico é medidas elétricas. Se você conseguir começar a implementar na sua vida a utilização dos instrumentos que a gente vai falar, vai ser bastante enriquecedor. E nessa matéria vamos abordar os assuntos específicos de cada instrumento são utilizados para cada tipo de medição, e que não pode ser, esse tipo de medição não pode ser adivinhado. Você não consegue chegar e adivinhar, você tem que usar um instrumento específico e que tenha certeza que faça a medição correta. Existem alguns conceitos utilizados na elétrica que devem ser adequados e interpretados pelo profissional da área. Dois conceitos que influenciam na medição elétrica são eles: padrões e erros. São a base também. Você tem que conhecer o instrumento e conhecer o padrão de utilização, e na frente a gente vai ver onde entra o erro. O padrão é uma grandeza que serve como base de referência de avaliação da qualidade e da quantidade de medida. Qualquer padrão deve possuir características importantes como a permanência, que é a capacidade desse padrão de não mudar com o passar do tempo, mesmo que haja alteração nas condições climáticas ou atmosféricas. Umidade, altas temperaturas ou baixas temperaturas não pode influenciar na medição do instrumento. Outra capacidade importante do padrão é a reprodutibilidade, que é a característica da possibilidade de produzir uma cópia fiel do padrão, certo? Então, independente de envolver condições climáticas, ele vai sempre levar essa repetibilidade com ele, não pode alterar. Qualquer instrumento de medição possui erros, isso é normal em qualquer instrumento, que pode ser atribuído ao próprio instrumento, mesmo que ao operar o instrumento. Basicamente temos três categorias de erro. A figura demonstra esquematicamente como é definido um erro na medição de forma matemática. Quando você verificar um instrumento, o que você tem que olhar? Dados de placa. Ele vai te dar a classe de tensão e vai te dar a corrente e a potência. Então, eu já tenho um valor medido disponível. Eu vou pegar o meu instrumento e vou verificar o valor real e o desejado. Se eu tenho um valor de referência na entrada, no dado de placa, e vou medir e não encontro o real desejado, eu tenho um erro de medição. O que é que eu devo considerar o erro de medição? Um alto percentual do que foi encontrado no dado de placa. Então, eu tenho que sempre considerar essa aproximação. Eu não posso medir um instrumento sem saber o que eu estou medindo. Tenho que ter uma referência e tenho que saber o padrão do meu instrumento. Aí eu considero, tem um erro pequeno, de 0,1%. É um erro do instrumento, isso é normal, eu posso considerar que o instrumento está bom. E temos os erros grosseiros. O erro grosseiro basicamente é o operador. Não entra nem tanto no instrumento, é quem está operando o instrumento. Que aí você tem a referência, mas você pode usar o instrumento numa escala errada, pode colocar a conexão de um cabo errado. Outro erro também que a gente encontra bastante, erro de paralaxe. O que considera erro de paralaxe? Você está medindo na tua altura ou você tem um deslocamento de um visor mais alto que tua visão. Então, você pode ter um deslocamento para mais e para menos. Então, se você tem certeza que o teu instrumento está aferido, o teu cuidado é conectar os cabos corretamente e evitar o erro de paralaxe. Sempre está no nível dos seus olhos, qualquer ponteiro que você faça a leitura. Então, eu tenho fontes de erro, fatores externos, o instrumento. O instrumento está bom, eu tenho a indicação que é o operador, certo? Erros sistêmicos. Deve-se à deficiência dos instrumentos ou métodos empregados e as condições sobre as quais as medidas é realizada.
Os erros sistêmicos podem ser divididos conforme abaixo. Os instrumentos são inerentes a equipamentos de medição, tais como escala mal graduada, oxidação de contatos, desgaste de peça e descalibração. E pode ser minimizado usando um instrumento de boa qualidade, fazendo a manutenção periódica e a calibragem adequada. Podemos fazer a calibragem do nosso instrumento? Não. O ideal é que seja a empresa que fabricou ou uma empresa que tenha habilitação e capacitação para fazer isso. Inclusive, ela tem que fornecer um selo após essa calibração. Às vezes utilizamos um instrumento de má qualidade, que não tem como calibrar. Você tem que tomar cuidado com a questão do desgaste de contato e a questão de peças desgastadas. Considerando essa situação, você tem um erro muito grande que não pode ser desprezível, o ideal é que você não utilize esse instrumento como referência para os seus trabalhos, principalmente a apresentação em relatório para cliente ou até para a tua própria segurança. Os ambientais, erros cometidos em virtude das condições ambientais externas ao aparelho, incluindo fatores tais como temperatura, umidade e pressão, bem como a existência de campo elétrico ou magnético. Instrumentos analógicos, em campos elétricos e magnéticos, ele tem uma alteração, porque ele já usa o ponteiro com o campo magnético para fazer leitura. Dependendo do campo que você tiver, você não pode utilizar, porque você vai ter uma falsa leitura. Temperatura influencia muito, tanto analógico como digital. Você deixar exposto ao sol, você vai ter uma dilatação do núcleo. Se for digital, você vai ter o escurecimento do display. Então tem que ter esse cuidado. E os aleatórios, que são denominados como erros acidentais, deve-se a fatores imponderáveis, como a ocorrência de transitórios em uma rede elétrica ou ruído proveniente de sinais espúrios. O que fala em transitórios? No momento que você for realizar a medição, você tem uma falta da concessionária, você tem uma perda do aterramento do transformador, então você vai ter um excedente, um aumento muito alto da tensão. Então isso você não consegue prever, certo? Como não podemos ser previsto, sua limitação é impossível. Então isso acontece, a queima de um instrumento é normal diante dessa situação. Temos também o tratamento de erros de medida. No tratamento de erro, o termo exatidão e precisão, embora seja muitas vezes usado como sinônimo, tem um significado diferente que podemos verificar. A precisão é um instrumento de medição realizada e definido por um processo estatístico de medição. Esse processo irá explicar o afastamento mútuo entre diversas medidas obtidas de uma grandeza. Inclusive, a gente tem uma norma que define isso, né? Que é a norma PNB 278 de 1973 da ABNT. Então, se você for lá nessa norma, você vai encontrar esse padrão de precisão e exatidão. Já a exatidão demonstra o quanto o valor lido é afastado do valor real e a grandeza está sendo aferida. Aqui temos 4 gráficos. O primeiro, a gente tem pontos, o nosso ponto central é o amarelo, e a gente tem os pontos pretos que são a indicação do instrumento. Precisão não temos e nem exatidão, porque estão todos espalhados. No gráfico B, temos precisão? Sim, porque todos os pontos estão juntos. Temos exatidão? Não, porque ele está fora do nosso ponto que é aferido. No C, temos precisão? Não, mas temos exatidão, porque um dos pontos está no ponto de aferição. Já o D é um gráfico perfeito. Eu tenho precisão e tenho exatidão. A leitura está onde eu quero, ou então onde foi calibrado para ocorrer, certo? Então, esses gráficos devem ser sempre levados em conta na medição, certo? Instrumentação, isso é importante para você ter uma medição bem precisa. Classificação de instrumentos e medidas elétricas. Os instrumentos de medição podem ser classificados quanto a variável, que o mesmo foi projetado para medir, quanto a forma que o mesmo apresenta essa variável para o usuário, quanto a finalidade da aplicação. Então, todos os instrumentos, ele tem, dentro do quadro, ele tem indicação se é núcleo de ferro,
A classe de exatidão, em letras pequenas, ele te dá se é corrente contínua alternada, a classe de tensão ou corrente, né? Que é o caso aqui, é um amperímetro. E dentro da estrela, ele tem mais uma indicação também, que você consegue ver a classe de tensão e o que ele suporta. Os instrumentos de medição elétrica são produzidos para que possam medir determinadas grandezas. Portanto, ao adquirir tais instrumentos, é necessário verificar se o mesmo possui capacidade de aferir tal grandeza. E se sim, ainda precisamos saber se o mesmo tem capacidade de aferir a intensidade da grandeza a ser monitorada. Então, o importante, se você for instalar um amperímetro ou um voltímetro num circuito, você tem que saber a corrente e a tensão que ele vai medir para ver se ele atende. Porque se você colocar um menor, ele não vai conseguir te dar a leitura real. Então, sempre em qualquer projeto que o eletrotécnico vai desenvolver, ele tem que ter conhecimento da tensão de entrada e do medidor que ele vai utilizar, que ele vai solicitar para comprar, para ver se atende a medição e entrega uma medição real. O amperímetro é um instrumento utilizado para fazer medição da intensidade do fluxo e corrente, que passa através da seção transversal do condutor. Temos também um voltímetro com a mesma característica. Dentro do quadrinho, na parte inferior, às vezes na parte esquerda ou direita, mas sempre inferior, ele tem lá se é bobina móvel, se é bobina fixa, se é eletrodinâmico, classe de exatidão e a tensão que ele suporta. O voltímetro é um aparelho utilizado para medir a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito elétrico. Ele pode ser apresentado em duas categorias, o digital e o analógico. Tais categorias fazem referência à forma de medição, sendo que o digital através de um processo DDP e seus dois pinos, e o analógico usa para mover o ponteiro. Um detalhe, o analógico, ele, dependendo da escala que ele estiver, você vai ter que fazer uma leitura, fazer até cálculo, para você conseguir saber qual é a leitura real. Já o digital não, ele te entrega a leitura pronta. Então, utilizamos multímetros analógicos? Sim. Hoje é muito importante para você ver polaridade de transformador de corrente, algumas medições que você precisa ver, dá um pico de tensão, você precisa verificar se está chegando no componente. Então, ele é muito importante a utilização dele. A vantagem do multímetro digital é que ele te entrega a leitura pronta, sem erro. Ele altera a escala automaticamente. E já o analógico não, você tem que saber a tensão que você está medindo e colocar uma escala compatível para ele dar a leitura correta. O ohmímetro é um instrumento de medição usado para determinar a resistência de um circuito elétrico ou componente, juntamente com um voltímetro. Hoje os voltímetros digitais, ele já traz o ohmímetro, traz o amperímetro, mas a gente tem instrumentos específicos, certo? E um detalhe que o bom das medidas elétricas e as grandezas traz para a gente, que cada instrumento, ele refere a sua grandeza. Isso facilita o teu aprendizado e você consegue identificar, se eu falar de ohmímetro, ou falar em ohms, você vai identificar que o ohmímetro vai medir ohms. Se eu falar em voltímetro, você sabe que é volt. Se eu falar em amperímetro, você automaticamente vai saber que é corrente. Então, a vantagem das grandezas elétricas é que ela tem um instrumento específico e ela te diz realmente para que cada instrumento serve. Ela já traz sua grandeza associada ao nome. Outro instrumento que pode ser citado na classificação de instrumentos pelas grandezas, o mesmo mede são o fasímetro, que mede a defasagem entre fase e corrente, o frequencímetro, que mede a frequência, e o capacímetro, que é utilizado para medir capacitância. Isso que eu comentei agora há pouco, que cada um é referente às suas grandezas, então não tem como você esquecer ou errar. Classificação dos instrumentos por forma de apresentação. Temos instrumentos, apresenta o multímetro digital e o multímetro analógico. Os instrumentos de medição elétrica podem ser classificados com referência da forma que os mesmos apresentam o resultado. Temos o exemplo do multímetro analógico. Nesse caso aqui, esse é completo. Temos 4 escalas. Então, dependendo do multímetro analógico que você utilizar,
é obrigado você fazer cálculo, certo? Diferente do multímetro digital, que você coloca na escala em automático e ele vai te entregar o resultado pronto. Mas a utilização desse multímetro analógico é muito importante. Hoje, todas as empresas que trabalham com eletricidade, ou então para teste mesmo, o eletrotécnico em si, ele possuía os dois instrumentos. O analógico, a leitura da grandeza é realizada com a observação do ponteiro sobre a escala, considerando uma leitura indireta, certo? Foi o que eu falei, porque considera indireta. Dependendo da escala que utilizar, você vai ter que fazer cálculo. Já o multímetro digital, a grandeza é feita de forma direta no display, então ele faz o cálculo automático dentro dele para poder te entregar a leitura pronta. Mesmo com a facilidade do uso do instrumento digital, os analógicos são muito utilizados. Classificação do instrumento por utilização. Os instrumentos de medições elétricas podem ser classificados segundo sua aplicação ou finalidade. Ou seja, você pode comprar um instrumento para realizar medições comuns ou medições em laboratórios, que precisa de alta confiabilidade e precisão. Por esse motivo é importante saber que o calibre e a classe de exatidão do instrumento, certo? Então, nesse caso, nós que trabalhamos em campo, podemos utilizar um instrumento, não precisa de uma classe de exatidão tão precisa. Mas voltando lá àquele slide anterior, onde a gente falou lá da classe de exatidão e precisão, no caso do laboratório eles precisam disso, certo? Porque ele vai te entregar o equipamento em perfeito estado, então tem que estar de acordo com o dado de placa de referência que você vai ver aqui em campo. Você consegue fazer uma medição com instrumento com classe de exatidão mais alta? Sim, ele vai te dar um erro, mas entra lá no cálculo matemático. Você vai pegar os dados fornecidos pelo fabricante, você vai medir, vai encontrar o valor real, você vai ver se o erro está muito alto ou está dentro do permitido. Calibre do instrumento. É um valor máximo de grandeza mensurável que o instrumento é capaz de medir. Exemplo, um voltímetro que pode medir no máximo 200 volts, disse que o calibre dele é 200. A tensão medida será obtida pela equação. A posição 1 da chave dividido pela divisão de escala, que é igual ao número de divisão obtido de leitura. A gente vai ver um exemplo logo à frente. Tem um exemplo da aplicação da equação. Considere que um voltímetro sendo sua escala graduada em divisores de 0 a 200, com a chave K na posição 300. Chama a chave K a chave de seleção, certo? Foi obtida uma leitura de 140 divisões. Qual é a tensão medida? Então eu vou selecionar a escala de volts. Eu sei que a posição da chave eu vou colocar em 300. A classe de exatidão ele vai me dar a máxima, que é de 0 a 200, ele vai me dar 200. E eu multiplico pela leitura 140 divisões que ele me oferece, certo? A leitura ele deu uma repetibilidade de 148 vezes, certo? Considere o valor lá, não esse aqui de 140, certo? Então, o que eu faço? Eu multiplico e encontrei 222 volts. Então, essa leitura é que o multímetro digital faz, entrega para você pronto. Quando você for medir no analógico, você vai fazer esse cálculo, dependendo do número de divisores que o instrumento tem, a seleção que eu vou fazer, e eu vou calcular pelo número de divisão que ele me apresentou. Pessoal, aqui eu apresentei uma parte da aula, vocês podem se referenciar pela apostila. A gente vai fazer a aula prática também, a gente vai se aprofundar mais um pouco na utilização desses instrumentos analógicos, certo? Que é de extrema importância para quem trabalha em campo, não só aprender a calcular as escalas, mas a utilização, em qual escala utilizar, certo? Desejo a todos bom estudo e boas provas.